Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa aula do ePlanet QP8. Hoje eu vou estar falando com vocês um tema que muitos projetistas encaram no dia a dia, que é o intervalo de montagem de determinados componentes. O que seria esse tema? Muitos projetistas, quando fazem layout mecânico, eles precisam posicionar os componentes no painel, no caso da placa de montagem, só que também deve haver um cuidado do intervalo de montagem que esse componente tem em relação ao outro componente, ou uma canaleta, por exemplo. Como assim, Matheus? Vamos dar um exemplo prático aqui. Vou criar uma página aqui, chamar de página 7, e aqui eu vou colocar como layout do painel, e aqui eu vou criar layout do painel 2D. Pronto. E agora eu vou inserir uma placa de montagem. Então eu vou vir aqui em inserir, caixa barra ponto barra painel de montagem. Vou inserir aqui um painel de montagem. Aqui eu vou colocar aqui o painel, vou dar um OK. Vamos supor que essa placa de montagem seja uma placa de montagem de... No caso aqui eu vou definir o tamanho dela, 500 por 500. Pronto, só que aí ela ficou fora da moldura. Aí eu preciso escalar a página. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, propriedades. E aqui ó, na escala, vamos ver se 1 por 2 dá certo. 1 por 2 já ajuda. Tá ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Eu peguei aqui num catálogo aqui do fabricante aqui, no caso da Fênix. Vamos supor que no meu projeto eu tenho a necessidade de usar essa fonte de alimentação. E aí eu vou pegar o código dela, que ela é uma fonte de alimentação de 24 volts, 40 amperes. E aqui, uma coisa que sempre o projetista tem que ficar atento, independente do fabricante, no caso eu estou usando um exemplo da Fênix, é com relação à largura, altura e profundidade do componente, para saber se cabe na placa de montagem, e deixar uma distância de montagem em cima e embaixo de no mínimo 50 milímetros. No caso da direita à esquerda, ele fala que não precisa ter um intervalo, uma distância de montagem. Ok? Então vamos lá fazer um exemplo. O que eu quero dizer com isso? Então aqui eu criei a placa e agora eu quero criar as canaletas. Então eu vou vir aqui em inserir, gráfico, cadê? Gráfico, retângulo, e aqui eu vou criar uma canaleta, vou criar desse formato mesmo, só que aqui eu vou clicar duas vezes, eu quero uma canaleta de largura 30, né, que vai ser uma canaleta de 30 por 80, no caso como é a vista 2D, não preciso representar a altura dela, só vou dizer no texto. Então aqui eu vou colocar 0,13 milímetros, e agora é só mover aqui, ó, vou mover para cá, opa, e agora é só eu abaixar aqui. Pronto. E aí, para mim ficar um pouco mais claro, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui canaleta 30 por 80 milímetros. E aqui eu coloco no meio centralizado. E aqui eu vou pôr aqui na vista frontal. Caso eu possa aumentar um pouco o texto, por exemplo. E aí eu vou rotacionar 90 graus. Rotacionei. E aqui eu vou fazer um esquema aqui que eu vou traçar uma linha no ponto médio. E aqui eu vou pegar o ponto médio e colocar aqui. Feito isso, vou dar um Ctrl C. Posso dar um Ctrl V. Pronto. E agora eu posso rotacionar essa canaleta. Então eu vou vir aqui em editar, rotacionar. No caso eu quero... Aí, perfeito. Aí eu vou pressionar V e aqui eu coloco a canaleta, por exemplo, aqui e aqui. Só deixa eu confirmar se tem 30 milímetros mesmo. Tem 30 milímetros, tá ok. E agora eu vou colocar essa canaleta aqui do lado de cima. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, posso vir aqui no Data Portal, Plan Data Portal. Deixa eu só pegar o código da peça. Venho aqui. Vou buscar o
a peça, aí eu posso inserir a macro dela, por exemplo. Posso inserir a peça diretamente, mas eu quero só inserir a macro. E aqui ele me aparece aqui a fonte, por exemplo. E aqui, ó, já posso até colocar ela aqui e ela fica disponível. Só deixa eu fazer uma observação aqui, por aqui centralizar esse texto aqui, ó. Vou centralizar dessa maneira. E agora vamos entender um pouco sobre essa peça. Então essa peça, ela tem qual que é a altura dela. Cadê o comando distância? Está aqui. Poderia acessar o comando distância por aqui, ó. Dimensionamento, linear, 130 milímetros. Então, na canaleta, quanto que eu preciso de... Eu tenho que criar um intervalo de montagem que fique numa distância de mais que 130 milímetros e também mais que o intervalo de montagem que ele sugere. Então, na verdade, que ele exige, né, o fabricante. Então, vamos dar o exemplo aqui. Se ele tem 130 a altura, eu preciso de um intervalo de montagem em relação a cima e embaixo, 100 milímetros. No caso, 50 para cima, 50 para baixo. Então, vai ficar 230 de 230. Então, um jeito fácil de eu fazer isso aqui, ó, eu venho aqui na linha, vou dar um exemplo bem simples aqui, pressionar Y, e agora quanto que eu quero abaixar? Eu quero relação a 0, espaço, menos 230, e aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu já fiz o meu intervalo de montagem. Então, ó, vou cotar a distância. Cadê o comando de distância? Ó, 230 milímetros. Aí, se eu quiser centralizar, o que eu vou fazer? Eu posso até fazer um trilho de montagem. Então, eu vou vir aqui dar um Ctrl C. Deixa eu jogar aqui para o lado. Só que aqui o trilho de montagem é 35 por 7,5. Então, aqui eu vou pôr 35 a altura. E aqui eu posso até colocar em outra cor. Vou destacar uma cor amarela aqui só para... Acho que amarelo não ficou muito bom não. Deixa eu fazer aqui colocar um preto. E agora eu vou dar um Ctrl C. E eu vou achurar em amarelo. Então eu vou clicar aqui em amarelo. E aqui eu vou preencher superfície. Aqui está preenchido. Vou mover para cá. Só que aí eu faço o seguinte. Seleciono todo mundo. E aqui eu venho aqui, só pego o retângulo maior. Venho aqui em editar. Outro. Eu coloco aqui, cadê? Gráfico, outro. Aqui. Jogar para o primeiro plano. Então vamos fazer de conta que essa é a representação do trilho. E aqui eu vou agrupar. Então eu vou selecionar todo mundo e pressionar a tecla G de gato. Pronto. E aqui, ó, vou fazer uma linha rápida. Colocar aqui. E aqui, ó, vou mover o trilho para cá. Pronto. Dá um delete nessa linha. E agora aqui, ó, é só eu colocar e jogar para cá. Se eu quiser mover mais para a direita, eu vou pressionar a tecla V. Vou selecionar um ponto de referência. E aqui, ó, eu quero mover em relação à canaleta 30, mas em 0 em Y. Então eu coloco 30 espaço 0. Tá, agora como é que eu jogo para o plano de trás? Só selecionar aqui, ó, o trilho. Vou vir aqui em editar, gráfico. Gráfico não, é outro. Para o segundo plano. E aqui eu coloquei... Aqui o trilho está representado aqui atrás, ponto médio, e aqui tem um intervalo de montagem de 230. Se eu for olhar aqui o intervalo de montagem, como eu posso constatar, 50 mm para cima e 50 mm para baixo. Por que é importante eu ter, além desse espaçamento, ter esse intervalo de montagem? Bem, cada componente tem sua característica, mas, por exemplo, um exemplo prático. Quando você energiza uma fonte de alimentação, no caso essa daqui, o que acontece? É dissipada uma potência desse componente, e essa potência, essa potência dissipada nada mais é que ele gera um calor, digamos assim. Então, aqui vai esquentar bastante, aqui do lado de cima principalmente. E a canaleta, ele é um componente de PVC. Então, imagina
Se a canaleta estiver muito próxima aqui, quase colado aqui, aí o calor vai esquentar e aí a canaleta aqui vai esquentar bastante esse lado aqui. Então, nesse caso, por isso que você tem que respeitar o intervalo de montagem. E se for um componente ainda, se for um componente, por exemplo, um PLC, por exemplo, não precisa ser necessariamente uma canaleta, é mais grave ainda, porque aí você vai fazer, o componente vai esquentar bastante ao longo do tempo e pode ser até perigoso, causar uma faísca, um mau funcionamento do componente que estiver acima. Por isso que você tem que respeitar o intervalo de montagem por causa da potência dissipada. É um dos motivos, basicamente. Então aqui eu estou respeitando 230 milímetros. Nesse caso aqui, eu posso manter esse intervalo de montagem ou eu posso fazer até melhor. Como tem determinados componentes que eu não tenho saída de cabos por cima, essa fonte por coincidência só tem saída de cabos por baixo, aqui seria mais o ideal mesmo deixar sem canaleta e aqui eu consigo aproveitar um espaço melhor. Então, ó, vou mover aqui para cima, só que aqui eu quero mover 0, espaço 30. E aqui, ó, eu tenho o melhor aproveitamento aqui da minha área da placa de montagem. No caso aqui 230, por conta do espaçamento em relação à placa. Talvez se não tivesse nada em cima, por exemplo, só um espaço vazio, eu poderia colocar mais para cima ainda, porque não vai danificar meu componente, contanto que eu respeite os 50 milímetros para baixo. Opa, aqui não está pegando. Lógico que alguns projetistas preferem não, assim, eles consideram colocar um espaçamento maior para realmente certificar que não tem problema. Mas assim, para você ter um melhor aproveitamento da área do seu projeto, quando eu falo melhor aproveitamento é uma otimização do espaço para você poder caber mais componentes embaixo. O ideal é você pelo menos trabalhar com o intervalo mínimo de montagem que o fabricante exige. No caso da Fênix, ó, ele exige 50 para cima e 50 para baixo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de projetos. Quaisquer dúvidas ou sugestões, não deixem de comentar no meu vídeo. Obrigado.